Oi, gente, então, faz tempo que a gente não faz vídeo longo aqui no canal, né? As pessoas agora só querem ver vídeos curtos, né? Não tem muita paciência pra ver vídeos mais longos. Mas a gente tem aquela galera que gosta ainda de vídeos longos, de coisas mais explicadinhas, mais esmiuçadas. E vocês têm perguntado nas nossas redes sociais como é que a gente tá. Então eu vou mostrar pra vocês muito rapidamente. Acho que nos anos aí da pandemia a gente quase não fez nada pro canal, mas não mudou muita coisa. O que mudou eu vou explicando pra vocês. Então, um vídeo longo aí, pra quem gosta de vídeo longo. Geralmente não é necessário fazer mudas de moringa oleífera. Elas se comportam muito bem com plantio direto. Só que a gente plantou algumas sementes e germinaram todas, porque o segredo é que você plante as sementes mais jovens possível. Assim que tira da vagem, assim que ela cai do pé, é o momento ideal para plantio. Bom, enfim. Só que deu muita formiga cortadeira na área que a gente escolheu, porque é uma área nova que a gente não tinha cultivado ainda e a gente perdeu. Então, como o Flávio está fazendo o controle dessas formigas, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer as mudas, vou plantar em saquinho. Só que aí nesse caso, tem que colocar em campo no máximo com 15 dias, porque ela germina muito rápido e desenvolve também muito rápido. Para ter uma ideia, é uma planta que chega a 4 metros de altura no tempo de um ano. Então ela desenvolve muito rápido. E aí, se demorar para colocar em local definitivo, você pode perder a muda. Mano, não tô te entendendo não, o que você tá fazendo aqui, meu Deus? Tem mais muda aqui? Tem. Como eu disse, a moringa ela se dá muito bem em plantio direto. É quase desnecessário a produção de muda se você já preparou a área. Então, ela é muito rústica, não precisa de muito segredo não, tá? Saquinho, terra boa, não precisa se preocupar. Ela vai em frente, ela vai seguir super bem, dá super certo. Então aqui eu eu plantei 80 saquinhos, provavelmente vão germinar quase todos, porque essa semente está bem novinha, está bem apropriada, né? Escolhi as melhores sementinhas e ela não precisa de muita profundidade para o plantio, não. É interessante que o saquinho de muda, sim, seja um pouco mais compridinho, porque ela vai ter uma raiz aí uma raiz branca semelhante a uma cenoura, então é um pouco mais longa. Só quando ela atinge aí uns 30 centímetros de altura é que essa raiz vai perfiar e se transformar em várias raízes. Inclusive a gente já mostrou aqui no canal que essa raiz é comestível, ela tem um gostinho assim que lembra um rabanete adocicado. E ela deve ser consumida antes que a planta atinja esses 30 centímetros aí, antes de perfiar, certo? Então, sem segredos, sem muito drama para plantar essas sementes de moringa aí.
Vocês estão vendo aí que o processo é muito simples, sempre funcionou, sempre deu certo pra gente aqui. Esse moringa virou uma moda e é vendido super caro, né? E na verdade a gente sabe que o processo, pela nossa prática, é muito simples, não tem segredo. Aí aqui eu só vou dar profundidade da semente e pronto, fechou. Agora é só esperar germinar. As vagens secas vazias podem ser trituradas, quebradas em pequenos pedaços e colocadas em compostagem ou utilizadas para fazer cobertura do solo ou para poder produzir um substrato. Depende do tamanho que você vai picar. Mas elas devem voltar para o solo de alguma forma. Então, vocês já viram, já devem ter visto aí pela internet, pelos canais, um pessoal que fala assim, olha, a gente tem uma oportunidade de negócio incrível para quem cria gado, um produto que faz uma silagem fabulosa, com uma conversão incrível, né? Enrola bastante, faz você assistir um vídeo aí de 5, 10 minutos, para no final não dizer o que é, e você só vai dizer para você o que é depois que você acessar um tal link, que assistir uma tal aula inaugural. Gente, eu vou desenrolar, tá? Essa galera tá falando dessa semente aqui, ó, da moringa oleífera, que é uma coisa que a gente fala bastante há muito tempo aqui no canal, já há vários anos. A gente utiliza muito para alimentação dos nossos animais, inclusive é o que salva os nossos animais aqui na seca. Tanto o gado, quanto os cavalos, cabras, ovinos e até as galinhas. A gente já falou bastante, ela tem um potencial alimentar incrível, inclusive humano. Ela é uma punk, uma planta alimentar não convencional. É exótica no Brasil, mas se aclimatou aqui muito bem, tá certo? Então, não tem muito segredo. É uma planta rústica, de fácil desenvolvimento, sem muitas exigências de solo e sem muitas exigências hídricas, que aguenta muito bem a poda, ela se recupera muito rápido da poda, tem potencial apícola, as abelhas gostam muito da florada da moringa, enfim. É uma super planta e tem sido envolvida aí em muito misticismo, as sementes têm sido vendidas aí a preços bem exorbitantes, como se fosse um novo achado do mercado, tá? Ela tem capacidades nutricionais realmente incríveis, mas uma das coisas mais interessantes é a rusticidade. Se desenvolve muito rápido e vocês vão ouvir isso várias vezes aqui no canal. Ela alcança 4 metros de altura em um ano. Tem uma capacidade vegetativa impressionante. E aí a gente tá aqui refazendo canteiros, levantando as leiras, já colocando a cobertura de solo. O Flávio já fez um sistema de irrigação aéreo, que a gente já fez isso antes nas nossas estufas e viveiros. É muito eficiente porque é mais uniforme. E aí a gente tá recomeçando os trabalhos, né? Recomeçando, é um eterno recomeçar. E tá certo, é isso mesmo.
Nunca vou deixar de achar incrível como que pra gente arrumar qualquer coisa a gente tem que fazer uma bagunça gigante antes, né, de deixar arrumado. Tá tudo bonitinho, de repente tá tudo bagunçado, porque você teve que ficar tirando uma coisa do lugar, colocando outra, arrastando pra cá, arrastando pra ali. E também é o que acontece quando a gente não tem recurso financeiro, né? A gente fica reciclando, movendo daqui pra ali. Faz uma cerca aqui, desmancha, faz no outro lugar. Faz parte. A gente tem que ficar fazendo reuso das coisas. É bom, porque enquanto elas têm reuso, você vai fazendo, você vai utilizando. Não é tão bom, porque você tem que ficar refazendo o serviço sempre. De novo, faz parte. O pessoal fica às vezes me pedindo: Carla, mostra como é que tá o sisteminha, né? Então, olha só, pela primeira vez em seis anos, a gente está com o tanque esvaziado para fazer a manutenção do tanque. A gente tirou os peixes, o restinho de peixe que a gente tinha aqui no início da semana, porque o Flávio vai fazer algumas modificações aqui para manutenção, né? Então agora, essa semana a gente tá sem peixe. Depois a gente vai trazer mais alevinos e colocar. Não tem sentido eu ficar o tempo todo mostrando o sisteminha, porque não muda, né, gente? A cabeleira tá até ali, coitadinha. Eu vou botar ela pra pegar umidade, para eu não ter que refazer minhas bactérias, né? Então, não faz sentido eu ficar mostrando o tempo todo a mesma coisa, mas nosso sisteminha, principalmente o tanque do peixe, continua firme e forte, é constante e o trabalho não muda. Os cuis. Ai, crianças medrosos. Olha aí, estão tudo aí. A moringa, a gente tem ela aqui espalhada pela chácara toda para alimentar as nossas vaquinhas. Nós não temos muitas, temos 5 no total. É uma propriedade pequena, com poucas pessoas para trabalhar nela, né? Então a gente tem que manter assim. As ovelhas nós vendemos todas para poder refazer as pastagens, refazer os piquetes. Então, para que elas não sentissem na seca, a gente achou melhor vender. Algumas capineiras. Esse capim aqui já passou do tempo de corte para silagem. Ele tá seco assim. E a gente utiliza triturar para poder fazer a cobertura dos canteiros. Em nenhum momento capim deixa de ser utilizado numa propriedade rural. Se ele não estiver alimentando o gado, ele está fazendo a cobertura de solo. Então agora a gente tem um canavialzinho pequeno. Sabem, né, gente? Tudo aqui é miniaturizado. A gente não tem muito de nada. Mas é o suficiente para manter as nossas necessidades. Os capins a gente tem Guatemala, Maasai. Tem capim de corte e capim de pastagem. Aqui é uma linha de gliricídias. Gliricídia também é excelente para alimentação do gado. Então, onde vocês estão vendo essas copas aí com folhas mais largas, é a linha de gliricídia, certo? Mais capim de corte aqui embaixo. Então a gente está trabalhando em linhas. Esse aqui é um pé de xixá com as folhas caducando. Época de seca, as árvores do cerrado fazem isso. A gente diz que as folhas caducam, elas caem para diminuir a evapotranspiração e a necessidade hídrica da planta,
para ela sobreviver até as próximas chuvas. Aí aqui também a gente está com uma linha de amoras. Elas estão pequenas, elas vão até lá no fundo. A gente também tem aqui uma linha de gueroba, tudo em linhas. Mais capineiras. E o Flávio fez um sisteminha aqui, ó, de irrigação por gotejamento. Então, mais capim, mais capim, mais capim. Linha de mandioca. Na filmagem parece que não dá pra ver tão bem, né? Mais mandioca. Aqui a gente tem uma linha de chaia. Já falei pra vocês sobre a chaia, que é uma punk. Animais gostam dela também, parente da mandioca. Aqui onde a gente fez o corte dos hibiscos. Muito hibisco lá no fundo que a gente não utilizou, que já abriram as cápsulas. Lembrando que a gente está numa seca bem dura agora, viu? Então a gente tem aqui uns maracujás que vão ser colocados em latada, né? Feito a latada, o estaleiro, eu não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês, para eles poderem pendurar. A gente tem uma linha aqui de mamão. Mamão tá intercalado, papaya. Aqui, essa aqui é a primeira planta da linha de quiabos. Aqui as mandiocas intercaladas com... Aqui vai ser uma linha de moringa. E foi aqui, que é a área nova que eu falei pra vocês, que as formigas fizeram um estrago aqui. Então, formiga adora a área nova de plantio, elas adoram as plantas novas. Aqui tem um arrozinho, um arroz calunga, e ele foi plantado aqui nessas linhas pra gente tirar a semente. Veio só um punhadinho, coisa assim de uma mão de sementes, e tá intercalado aqui para sementear, pra gente poder plantar no futuro uma área maior. Milho branco, calunga também. Então essa área aqui tá destinada a produção de semente, vamos falar assim. Tem mais mamão lá no fundo, algumas berinjelas. Aqui as linhas de tomate já prontas para produzir mais uma carga. Daqui uns dias está tudo maduro para nova colheita. E cobertura de solo, né? Sempre solo coberto, porque isso que vai ajudar a reter a umidade, manter a microbiota do solo saudável e impedir a necessidade de adubações químicas e de fertilizações artificiais, né? Isso aqui, ó, são folhas de margaridão, que é a mesma flor do mel. A gente também já falou dela aqui no canal. E ela traz o fósforo lá de baixo. Aí a gente faz um corte aqui, ela fica sobre o sol e alimenta a planta, fazendo um ciclo constante. E aí os tomates vão até lá no fim também. Aqui, ó, elas estão rebrotando. O Flávio fez o controle das formigas cortadeiras. Então agora elas estão rebrotando. Olha o pé de camapu. Tá lotado. E aí? Como vocês podem ver, recomeçando ciclos. As abelhas aqui adoram esse sistema aqui de irrigação, porque sempre tá marejando um pouquinho de água aqui.
Eu sempre colho quando estão bem mais vermelhos do que isso, porque você vai ter uma concentração maior de licopeno e menos acidez se você tiver que fazer um molho de tomate, ou fazer uma geleia, ou fazer o confit. O ideal é que ele seja bem vermelhinho. Esses tempos atrás o gado entrou aqui e fez uma pastagem nas nossas linhas de chaia, na nossa linha de chaia. E ela tem uma distância grande entre ela, porque ela fica uma planta grande e ela tem uma área de copa grande também. Mas queria que vocês percebessem que não tem irrigação. E olha o duro da seca, olha só como ela é resistente. Também tem linha de pés de palma novas. Então, gente, a gente teve que reduzir muitas atividades no sisteminha. Desativar alguns módulos, porque em função da pandemia a gente deixou de receber visitas escolares aqui no sistema. Por causa das escolas esvaziadas, a gente deixou também de fazer entregas para o PA. E agora parece que tudo isso vai voltar novamente. Então foram 2 anos difíceis. A gente manteve o sisteminha só para manter nossa casa mesmo. Os filhos foram embora, né? Ângela e Davi não moram mais com a gente. Então a gente teve que reduzir ao máximo o metabolismo da chácara. Para o Flávio dar conta de tocar tudo sozinho praticamente, porque eu tô aí no processo de mestrado. Então eu tô o tempo todo ou lendo ou escrevendo, então eu ajudo pouco. A verdade é essa, eu ajudo pouco o Flávio nas atividades. Então tudo teve que ser reduzido, as atividades tiveram que ser reduzidas à capacidade de trabalho que ele tem. Mas o sisteminha, ele não tem erro não. Ele tem uma fórmula só e ele vai se mantendo. Só que ele se mantém com trabalho. Então você vai adaptar isso para a sua capacidade de trabalho. Então você pode escalar também isso, o tamanho que você quer, a proporção da produção. A gente mora num assentamento, o acesso é difícil. Aquela questão de rações continua a mesma, isso nunca mudou aqui para o assentamento. Ainda é difícil de conseguir ração a preço acessível. Ainda é trabalhoso conseguir essa ração. Então a gente vai lidando com essas questões ao longo dos anos. Então a mensagem que fica é essa: o sisteminha ele vai ser um sucesso na proporção que você se dedica a ele. Ele não vai produzir sozinho. Tudo tem uma correlação entre trabalho e manutenção empregada e o que o sistema vai te devolver, vai te trazer em troca. Esse canteiro aqui, ele vai ser um canteiro somente para medicinais e aromáticas. Então eu já tenho aqui hortelã gorda, já tenho aqui alguns pés de babosa, umas mudinhas de capim-cidreira, que eu gosto de plantar assim mesmo, adensado, para ficar aquela moitona grande logo. Tem uma mudinha aqui de melissa, que é erva cidreira. E vou trazer mais mudas para cá. Muito trabalho ainda para ser feito aqui nessa área. Segura sua mão, segura sua mão, segura sua mão, cuidado. Tem um fiatinho também? Deixa eu ver se tem. Não tomba. Caiu. Evitar essas folhas Você vai dentro. ficar com ele? É pequenininho, vou botar tudo na minha quente. Vou Um pouquinho de amiguinho. botar tudo pimentinho. Tu tá vai ficar aqui relaxando. Você vai ficar aí relaxando? Você ouviu essa? Por enquanto ele vai ficar aqui relaxando. É? Um peixe!
Vamos ver como ele tá. A ver. A bichinha não fica né? Ele tá saudável? Não me assusta, pô. Tem mais um pequenininho? Não, tem não. E no nosso Instagram, Chácara Dona Caetana, tem dia a dia, né, gente? Segue a gente por lá também, compartilha. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. São tantas cores de milho e tantas de feijão. É arroz macaxeira para o cultivo do pão. A semente é vida que mantém o ciclo então. A semente é vida que mantém o ciclo então. Pro almoço de hoje, uma galete de legumes. Forno.